Mateus, como que foi a sua conversão? Fala um pouco pra gente, Mateus. Eu tinha, eu acredito, uns 12 para 13 anos e eu fui convidado pela minha tia para ir para um retiro. Foi lá em Humaitá. E nesse retiro eu não sabia o que que é. Na verdade, eu não sabia nem o que que era retiro. Ela me convidou para ir passear com ela em algum lugar de alguma igreja, que eu não tinha ideia de onde era. E eu fui com ela. Chegando lá, eu descobri que era um lugar que a gente ia ficar por 3 dias, mas eu ainda não sabia o que que ia acontecer lá. Vi que tinha pessoas de várias igrejas e no final da noite eles se reuniam para adorar a Deus. Eu também não tinha ideia do que era isso. E uma noite, eu cheguei lá na sexta não aconteceu o culto, chegou tarde. No sábado à noite teve um culto. E aí nesse culto eu vi que tinha pessoa que começava a falar uma língua estranha, vi que tinha gente que começava a pular, eu não entendia nada daquilo. E eu não tinha um relacionamento com Deus ainda, mas eu falei, Deus, se isso é verdade, eu também quero sentir. Uau. E foi naquele mesmo sábado, eu fui batizado com o Espírito Santo lá, sem saber o que que era. Eu senti aquilo e nunca mais eu quis parar de sentir vontade de sair da presença de Deus. Aquilo me encheu de um jeito que eu sempre quis mais daquilo. Nossa, Mateus, que incrível. Então quer dizer que quando você, antes desses 12 anos de idade, de você ter ido nesse retiro espiritual, você não ia em outras igrejas, em outras denominações? Eu ia com minha mãe, que ela ia na Maranata, mas eu saía para dormir. Eu sentava lá no banco e dormia com ela o dia todo. O culto todo. E no final eu não sabia nem o que era falado. Então você não aprendia porque você era uma criança, você ia porque a sua mãe queria que você fosse, Isso. E aí você não tinha curiosidade de experimentar, de sentir, de participar. Não, eu só chegava lá e dormia. E um belo dia, sua tia te faz um convite de você ir no retiro espiritual, e com a permissão da sua mãe você foi e você viveu esse algo tão sobrenatural. Eu cheguei lá sem saber o que eu fui fazer lá e saí de lá querendo aquilo cada vez mais. Cheio, você na verdade teve um encontro marcado com Jesus. Um encontro marcado. Naquele dia, com 12 anos de idade. Com 12 anos. E foi batizado pelo Espírito Santo. Isso, com 12 anos. Deus. E Mateus, ouvindo a sua história, assim, eu consigo entender que eu acho que Deus falou assim, já que você quer, você falou que você pediu, né? Se aquilo fosse verdade, você fez prova, né? E a Bíblia nos ensina isso, né? Ela nos dá respaldo e muitas das vezes a gente não consegue, a gente está num ambiente de glória, um ambiente que as pessoas estão recebendo e a gente não recebe porque a gente fica lá mais como espectador. Querendo ver o que vai acontecer, curioso. E aí você foi, você entendeu que aquilo ali era bom e se fosse verdadeiro você queria para você também. Eu ainda não sabia o que era, mas eu sabia que era bom. E você queria. Uhum. E você teve esse impacto maravilhoso com a presença de Deus. Sim. E aí, me conta aí, como que foi o restante desse retiro? Depois do retiro, no sábado e no domingo aconteceu o culto e a gente veio embora no domingo. Chegando no domingo, ela me convidou para ir para uma outra igreja. Ela fazia parte de uma igreja lá no Aviso ainda. Aí eu fui com ela nesse dia, minha mãe até foi também, meu irmão, e a gente chegando lá nessa igreja, teve o mover do Espírito Santo de novo. E meu irmão chegou em casa e falou pro meu pai ainda não era convertido, falou que tinha gente pulando, tinha gente gritando lá. E meu pai ficou com raiva e falou que a gente nunca mais podia voltar numa igreja dessa. Meu Deus. E aí foi uma guerra para conseguir vir de novo. Imagina, aí você tava cheio, embriagado do Espírito Santo, querendo mais de Deus, querendo mergulhar. E seu pai, por não entender, não conhecer, né, não ter experimentado essa maravilha que a gente sabe que é. Ele proibiu. Então, assim, sua mãe já era da igreja, né, de uma denominação. Ela era, mas era como se fosse uma não praticante. Só ia para um crente de banco. Cumprir um protocolo. No domingo eu vou no culto, tipo assim. E seu pai, então, a sua família, ela não serviu o Senhor? Não, ninguém da minha família, parte de pai, serviu o Senhor. Aí eu fiquei mais ou menos 1 ano em casa. Minha tia mandava mensagem todo dia, mandava pregação. E mais ou menos 1 ano depois, de 13 para 14 anos, ela mudou da igreja lá do Aviso e veio para outra, que era a Casa de Deus, Porta para o Céu. E ela me chamou de novo para ir. E eu perguntei à minha mãe se eu podia, perguntei pro meu pai, e ele me perguntou se era a mesma igreja que gritava, que fazia um monte de coisa. E eu falei que eu não sabia, porque eu nunca tinha ido. E aí ele deixou eu ir um dia.
Aí eu falei com ele que eu tinha gostado, que eu queria ficar lá. E todos os dias ele ia me buscar depois do curso, só que ele ficava longe da igreja. Por exemplo, o portão da igreja está aqui, ele ficava uns 50 metros para frente para ninguém ver ele. Em cima da moto, escondido. Acabando o culto, eu tinha que ser o primeiro a sair para ele me buscar rápido. E ele não queria ter contato com ninguém da igreja. Então, podemos dizer que a sua convenção não foi fácil, né, Mateus? Não foi fácil. De início, para você estar hoje onde você está, você teve que ter muita perseverança. Isso, se eu tivesse desistido no momento que tinha acontecido a proibição, talvez eu nem estava aqui hoje. E os seus pais hoje, como que eles são? Fala um pouquinho pra gente. Depois que meu pai começou a me buscar, minha mãe também veio para a Casa de Deus Porta para o Céu. Aí meu irmão veio depois e meu pai viu que se todo mundo estava indo, ele pensou, eu também quero ir para ver como é que é. Porque ele teve uma curiosidade, viu que todo mundo estava indo, ele também, então teve essa curiosidade de ir. Tem alguma coisa de bom nesse lugar aí, né? Porque está todo mundo indo. E aí ele foi para lá no início só como curioso mesmo, mas aí o Espírito Santo começou a trabalhar e hoje, graças a Deus, eles estão firmes na igreja. E o seu pai hoje é um presbítero da Casa do Senhor. É um presbítero. E seu pai e sua mãe hoje são líderes do Ministério de Família, né, Mateus? Isso aí. Então, quer dizer, valeu a pena todo esforço. Mateus, sabe o que veio aqui na minha memória agora? Eu lembro que todo final de culto, que tinha a oração final, né, que fazia aquela fila gigante para orar pelas pessoas, o pastor estava orando e você sempre lá na fila com a foto da sua família, né, Mateus? No celular, impresso. E Jesus salvou toda a sua família. Valeu a pena todo esse esforço. Valeu. Meu Deus, é muito maravilhoso falar tudo isso e sentir tudo isso. E parece que tudo isso aconteceu ontem, Mateus. É muito rápido. Eu acho que foi em 2014 isso. Só quando eu cheguei na igreja. E aí você... 8 anos já. E de lá pra cá, como que tem sido assim a sua caminhada, Mateus? Quando eu cheguei, do Senhor. Só para prestar atenção nos cultos mesmo, eu não me envolvia em nada. Até que chegou um dia que eu estava em casa e o pastor me ligou. Quando a gente está no início, a gente pensa que o pastor vai ligar para brigar. Sempre acha isso do pastor. Mas ele me ligou para me convidar para pregar pela primeira vez. E quando ele me ligou, eu já comecei a dar aquela desculpa que eu não estava preparado, que eu queria mais tempo, que eu ia deixar para depois. Aí ele falou, então tá bom, quando você estiver mais separado, você me fala que aí eu deixo você pregar. E ele me fez um segundo convite, que era para se eu quisesse participar como superintendente da escola bíblica. Aí ele me fez esse convite, eu não sabia o que era isso, mas eu aceitei. Porque eu estava com aquele desejo de fazer alguma coisa. E eu cheguei nesse ministério da escola bíblica, sem saber nada, fui aprendendo com a diaconisa Mirella, com a irmã Vera, depois veio a Franciele. E eu fui aprendendo com todas elas e aí eu tô na frente dele até hoje. Glória a Deus. Então hoje você é um superintendente da escola bíblica.